Olá pessoal, estamos de volta para mais um bate-papo nosso, tá? Mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, ok? Que você lá no final, assim que você assistir todo o vídeo, você dê o seu like ou o seu dislike, tá bom? E comente, faça o seu comentário para que a gente possa fazer um feedback, né? Dar um feedback a vocês e melhorar a nossa qualidade, tá bom? O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto até inclusive que virou um debate há pouco tempo, após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a respeito do fato do nacionalsocialismo alemão ou fascismo, né, italiano pertencer ao espectro da direita ou da esquerda. Esse assunto parecia já estar superado, né, a academia, lá com os cientistas políticos, com sociólogos, filósofos, atribuíam tanto ao nazismo quanto ao fascismo, né, a posição da direita, mais ainda a extrema direita, né? E com um pouquinho só de observação a gente nota que essa colocação é equivocada, no mínimo equivocada. Há um grupo, né, de pensadores que dizem que não se deve nem colocar o fascismo nem o nazismo no espectro da direita nem da esquerda, mas como um movimento à parte, para poder tentar botar água, né, jogar uma água no fogo dessa discussão. Mas é inevitável você fazer as comparações e vai observar que tanto o nacional-socialismo quanto o fascismo saíram da esquerda. Isso aí, infelizmente, não tem como negar. Aliás, a esquerda, com o comunismo, né, e o socialismo em si, porque o comunismo nada mais é do que o fim do socialismo, aquilo na qual o socialismo luta para que aconteça, tá? Mata até hoje. Ou seja, o genocídio, né, que foi promovido pelo nacionalsocialismo e pelo fascismo, os socialistas fazem até hoje. A gente pode observar isso na Coreia do Norte, na China, tá? E isso na União Soviética foi assim, aconteceu depois da queda da Cortina de Ferro, né, veio à tona todas as atrocidades cometidas pelo regime socialista, né, no governo do Stalin. Enfim, então vamos falar um pouco sobre isso. Essa pergunta me foi feita por um jovem há 2 dias atrás, a respeito disso. E eu respondi o seguinte, né, segundo o livro do Friedrich Hayek, né, que é um austríaco, tá, um filósofo austríaco, economista, Prêmio Nobel em 1974, ele analisa com muita clareza, né? Tanto o nacionalsocialismo quanto o fascismo são dissidências do movimento socialista. O que acontece é que o discurso do movimento socialista, nos países liberais, né, prometiam a igualdade, prometeu o tempo inteiro a igualdade, e quando esse movimento, né, acontece tanto na Alemanha quanto na Itália, que já tinha, né, uma queda para o lado socialista, até porque a economia, que é o que manda, né, nesses regimes, já eram planificadas, muito diferente do que os países governados pela direita, principalmente a direita liberal, né, onde existe o livre comércio, né, você tem a liberdade de empreendedorismo, você pode trabalhar de acordo com o que você decidir. Nesses países não, nesses países onde a economia é planificada, é o governo, é o Estado que decide aonde o seu dinheiro deve ser aplicado e como ele deve ser aplicado. Portanto, ele vai criar ali uma casta, né, ele vai criar um grupo privilegiado e vai deixar todo aquele grupo que está abaixo dele como subalterno. Realmente é o que contrasta com a ideia de luta de classe que o socialismo diz que iria acabar. Então você passa a criar outras classes dentro do socialismo. Um exemplo, né, a dissidência que formou tanto o nazismo quanto o fascismo veio daquela classe média, né, que existia tanto na Alemanha quanto na Itália. Uma classe média que já não estava nem tão classe média assim, porque estava combalida. Já tinha tomado um solavanco muito forte da economia devido a essa planificação, que levou essas economias ao declínio, tá? Muitos outros fatores são envolvidos, mas um dos principais é a planificação da economia. O que aconteceu é que os sindicatos, né, os sindicatos mais fortes, aqueles ligados ao proletário mesmo, né, ao pessoal que trabalhava no chão da fábrica, aquela galera que é um pouco mais mão na massa,
né, passou a ser mais valorizada dentro do regime. Ou seja, aqueles profissionais, advogados, engenheiros, né, arquitetos, pessoas que eram formadas, eram oriundas dessa classe média, começaram a ser preteridas, ou seja, a sua classificação dentro dessa sociedade entrou em risco, né, entrou em colapso. E isso gerou uma insatisfação muito grande. O que acontece, claro, nas sociedades liberais, é que realmente as pessoas que procuram o sucesso, que estudam um pouco mais, né, que vão atrás do seu sucesso, essas pessoas acabam se destacando mais do que as outras. É um processo natural, um processo normal. Só que dentro do regime socialista, né, na cabeça do socialista, que foi iludido com o discurso da igualdade, né, do igualitarismo, né, que vai trazer aquela equidade, o sonho para eles, né, o sonho deles, começou a mexer com os brios e com os desejos dessas pessoas. Ou seja, poxa, eu estudei, me formei e o meu status na sociedade não corresponde a isso. Ou seja, além da minha renda estar em prejuízo com relação ao operário chão de fábrica, né, eu ainda tenho o meu status na sociedade, que seria a classe que iria mandar, né, que seria o grupo de mando desse sistema, prejudicado. Então isso causa uma insatisfação muito grande. Acontece essas dissidências dentro dos partidos socialistas, né? E começa a ter um combate entre socialistas, partidos socialistas com grupos socialistas que estavam insatisfeitos com a situação. Então acaba surgindo daí uma nova regimentação de pessoal que, com um discurso, óbvio, né? Mantendo o discurso das bases socialistas, só que com esse pessoal montando uma nova classe dirigente, onde seriam mais favorecidos do que o pessoal do chão da fábrica. Ou seja, todo o movimento nazista e fascista surge do seio socialista. Se surge do seio socialista, é inadmissível pensar que esses movimentos são ligados à direita, né? Que, como eu já disse lá atrás, a administração de direita jamais vai assumir uma economia planificada. Eles não vão fazer isso, porque justamente é o que vai levar a queda, né, a economia à bancarrota. Né? Porque o Estado ele vai planejar a economia, ele vai dizer aonde e como o seu dinheiro vai ser gasto, tá entendendo? Não vai haver mais investimentos, porque você, como pessoa livre, não vai querer investir num Estado que não te contempla. Você pode até ter condições de investimento, mas se o Estado contempla um outro tipo de investimento, você não vai colocar o seu dinheiro lá. Então, automaticamente, a economia vai entrar em decadência. Entrando em decadência, você vai perder o seu dinheiro. Né? E, na maioria dos estados socialistas, acontece a tomada, né, a estatização dos bens de produção. Então, você não vai querer colocar o seu dinheiro nisso. E isso trouxe todo esse revés econômico e essa insatisfação. Ou seja, o movimento socialista gerou, tá, o nazismo e o fascismo. E por que essa discussão se arrasta aqui no Brasil e em muitos países pelo mundo, tá entendendo, há tanto tempo? Porque a gente sabe que no período da década de 60, 70, tá, não só no Brasil, mas mundo afora, né, as universidades são verdadeiros celeiros de socialismo. Então você não vai ter lá uma discussão política que vá assumir para dentro da esquerda os prejuízos que foram dados, deixados pelo nazismo e pelo fascismo. É uma coisa óbvia. Então, quem teve a coragem de fazer isso, de colocar a cara a tapa, foi o pessoal da escola austríaca. Né? Tem aí o Hayek que não nos deixa dúvida, com argumentos convincentes. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, eu indico a leitura do livro, tá? O Caminho da Servidão, que vai fazer com que você esclareça essa questão. Portanto, se ainda dizem para você que o nazismo e o fascismo, tá, são movimentos da extrema-direita, você está sendo tapeado, ok? Muito obrigado por mais atenção nesse vídeo e até o nosso próximo encontro.